Ó, vocês estão falando Né? de amplas provas de todos esses caras aí. Por que então que, vamos lá, a campanha do Bolsonaro não usa mais efusivamente essas provas aí que, porque eu converso com uma galera assim que é claramente assim, não sei nem se é pró-Lula, talvez seja, mas é definitivamente anti-Bolsonaro, ou talvez até anti-Lava Jato, que jura de pé junto, e eu posso citar aqui o Reinaldo Azevedo, que jura de pé junto que não tem prova. O Lula, inclusive, quando eu conversei com ele, ele falou que ele foi condenado. Como é que era? Qual foi o termo que ele usou? Ato indeterminado, ou sei lá o que, indeterminado. Ele nomeou os 3 diretores da Petrobras que roubaram durante 10 anos a Petrobras. E quando ele é perguntado sobre isso, Igor, ele mente. Ele diz que quem nomeou foi o Conselho de Administração. Quem nomeou foi o Lula, só procurar os atos oficiais. Ele mente na cara dura, falando que foi inocentado, que não nomeou os diretores da Petrobras. Ele, inclusive, pelas histórias que a gente tem nos processos, nos relatos, ele insistiu na nomeação do Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa, que era o principal diretor envolvido nos crimes e desvios da Petrobras. O Conselho de Administração não queria aprovar o nome dele, ele insistiu, porque era um pedido de um dos partidos que depois foi alimentado por esse desvio de recursos. Documentado isso aí? Documentado nos autos. Tem lá as provas são torrenciais e não foi inocentado. Né? E esses Reinaldo atos fala de assim, nomeação... quase o Reinaldo falava que o PT era uma cleptocracia. Sim, sim. Há pouco sim. tempo atrás. Mudou de opinião. Sabe quando que ele mudou de opinião? Após o impeachment da Dilma. Após o impeachment da Dilma, por questões políticas, ele começou a falar mal da Operação Lava Jato. Ele fala quase que diariamente, ô Moro, me mostra. E quando ele veio aqui, ele falou, inclusive, qual a página que tá lá as provas contra o Lula? Que ele falou que revisou e tudo mais e não viu. Bom, eu não sou formado em Sabe o que você porra faz, nenhuma. Igor? Fala pra ele assim, ó. Faz um favor, então, Reinaldo. Liga lá pra Odebrecht, liga pra OS, que são empreiteiras que constroem pontes e refinarias, e pede pra elas irem fazer uma reforminha lá no teu apartamento e instalar uma cozinha kitchens e ver se eles vão fazer isso. Fala pra ele fazer isso. Se forem fazer, aí eu retiro o que eu disse. Tá. Então tá aí, Reinaldo, ó. Pede lá. Vai ser... Veja o que elas vão fazer. Essas empreiteiras beneficiadas nos esquemas de corrupção e que foram lá fazer reforma. Como eu falei, 30 milhões de reais imputadas ou objeto de condenação em benefício direto para o Lula, segundo as provas das condenações e das acusações. Então, o fato de que o Supremo anulou tudo por uma questão formal não apaga a realidade, não apaga os fatos, não apaga as provas. E como se disse, eu fui processado por ter oferecido uma acusação formal contra o Lula, fui processado por ele. Quem te processou? O próprio Lula. Tá. Ele entrou com uma ação de indenização pedindo R$1 milhão. E na primeira instância o juiz disse balela, o Deltan estava fazendo o trabalho dele. Na segunda instância, juízes técnicos e concursados disseram balela, Deltan estava fazendo o trabalho dele. Aí foi para a STJ, onde ministros colocados pelo Lula e pela Dilma, todos colocados pelo PT, reverteram contra todas as regras do processo. O STJ não podia fazer isso porque ele não podia, por as regras do tribunal, entrar para examinar fatos e provas. Além disso, tinha uma decisão do Supremo que era obrigatória e que dizia que esse tipo de ação não pode ser entrada contra o CPF do agente público, tem que ser entrada contra a União. Mas eles passaram por cima de tudo e me condenaram a pagar uma indenização que com juros, com correção monetária, chegaria perto de R$200 mil. O dia que eu fiquei sabendo disso, Igor, eu fiquei assustado, fiquei com um sentimento de tristeza, de indignação com a injustiça, absoluta indignação com a injustiça. Eu estava em Londrina e estava diante de um pastor, o pastor disse, Deltan, olha para o problema, olha para Deus. Eu falei, olha para Deus, mas o problema está no meu colo, né? E grandes personagens da história, que são meus heróis de fé, eles sofreram ao longo da história. E aquela noite dessa condenação, fui dormir frustrado, chateado, fui dormir de joelhos, ajoelhado, orando a Deus, pedindo justiça. E se alguém me falasse o que ia acontecer nas horas seguintes, eu diria que era impossível. Eu acordei, peguei meu celular e tinha uma mensagem da minha esposa dizendo, amor, você sabe o que são esses Pix que entraram na nossa conta? Eu fui lá, olhei e falei, não sei quem são essas pessoas, deve ter sido algum engano, elas vão pedir o dinheiro de volta. Só que de repente, Igor, eram 20, 30, 50 Pix entrando na minha conta, 100 Pix, 200 Pix, 500 Pix num dia entrando na minha conta. Pra te ajudar a pagar. As pessoas passaram a procurar, sem eu pedir, o meu CPF na internet e a usar, testar nos diferentes bancos para ver onde que eu usava o código de Pix e fazer depósito de 20, 50, 70 reais. E aquilo foi somando, no mesmo dia foi a 50 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais,
300 mil reais no mesmo dia. E eu fui a público dizer, pessoal, pode parar de depositar. Já passou do valor da indenização e tudo que passar eu vou destinar para crianças que têm autismo ou crianças com câncer. E sabe o que aconteceu? As pessoas continuaram a depositar num ato de protesto contra a injustiça, num ato de solidariedade, dizendo, Deltan, se você está lá na frente, lutando contra a corrupção, lutando pelas nossas causas, a gente está com você. Se você for ferido, a gente vai te proteger. E as pessoas seguiram depositando e foi a 350 mil, 400 mil, 500, meio milhão de reais, mais de 12 mil pessoas depositando em 36 horas. E eu tive que cancelar a minha chave Pix, porque não parava de entrar dinheiro na minha conta depois de 36 horas. Já teve esse problema, já, Igor? Não cancelava, não.